o meu abraço e estamos aqui de novo para prosseguirmos estas nossas conversas Jesus século XXI, depois de uma longa incursão sobre o grupo dos 12 e sobretudo sobre o líder do grupo dos 12, Simão Pedro, que quisemos descobrir e desnudar como é que ele se comporta ou se comportou após a morte crucificada de Jesus. O segundo volume do Evangelho de Lucas deu-nos suficiente e até vasta informação pormenorizada, certamente uma informação teologicamente trabalhada sobre esse comportamento de Simão Pedro. E podemos perceber com alguma amargura, com alguma tristeza, também decepção, como Pedro mesmo depois da morte crucificada de Jesus, só aceita continuar à frente e em movimento à frente do grupo dos 12, que então era 11, ele depressa procurou que fosse de novo 12, porque mantinha a sua convicção profunda, o seu fanatismo melhor, de que o projeto que ele alimentava, o projeto de poder político vencedor, de um Messias vencedor, tinha conseguido impor-se, tinha conseguido ir por diante, apesar da morte crucificada de Jesus, dado que Simão Pedro, assim como certamente os do seu grupo dos 11, também com ele, interpretaram a chamada ressurreição de Jesus em chave de poder vencedor. Portanto, Jesus deixou de ser Jesus, praticamente, para se transformar no Cristo, no ungido, no Messias vencedor, na sequência e na pegada do que havia sido inicialmente David, Salomão, a casa real de David, Salomão. Ora, depois de termos visto todas as peripécias, os zigue-zagues que Pedro, e termos visto isso no segundo volume do Evangelho de Lucas, com esses zigue-zagues todos de Pedro, também podemos perceber com alegria que finalmente no capítulo 12 Pedro deu a sua adesão a Jesus graças à intervenção evangelizadora da pequenina comunidade que reunia em casa de Maria, a mãe de João Marcos. Uma pequena comunidade, meio clandestina, em oposição, praticamente nos antípodas, da chamada Igreja de Jerusalém, que florescia no Templo de Jerusalém como judaísmo com Messias vencedor. Digamos que a tese que o Pedro também abraçou e que fez com que ele não abandonasse definitivamente, como Judas tinha abandonado definitivamente Jesus e o seu projeto político, maiêutico, foi porque também Simão Pedro, durante alguns anos após a morte crucificada de Jesus, continuou a pensar que o judaísmo com o Messias vencedor já estava aí, já havia chegado, dado que foi assim que interpretou a chamada ressurreição de Jesus. Finalmente, ele venceu os seus inimigos, ele venceu o maior de todos os inimigos, que é a morte, e o seu reino, agora em grande grandeza, em glória e em magnificência e de esmagamento dos inimigos, está aí mesmo a chegar. E viver nessa expectativa, toda a primeira geração, grande parte das discípulas, dos discípulos de Jesus, viveram, de origem judaica, viveram nessa expectativa, falsa expectativa, porque efetivamente Jesus cansou-se de a desmentir, de dizer que não era nada assim, que a sua via, o seu caminho, a sua própria
o seu projeto político, que é o mesmo projeto político de Deus Criador, não é por aí que avança, nem precisa de messias nenhuns, porque não é um projeto de vencedor, é um projeto da entrega, de doação, de dádiva, de amor gratuito, de um amor criador e gratuito, libertador, maiêutico, que promove até à plenitude do humano, cada ser humano e todos os povos em pé de igualdade. Felizmente que Pedro acabou por dar a sua adesão a Jesus e ao seu projeto, mas logo depois disso mesmo surge um novo personagem que vai na mesma continuidade daquela primeira posição de Pedro, que Pedro arrastou, que o grupo de 12 arrastou, até anos depois, até depois da morte crucificada de Jesus. Isto nunca nos foi anteriormente dito e é necessário agora dizê-lo, sublinhá-lo, repisá-lo, porque estamos neste aspecto a ir, portanto, a desmontar 20 séculos de judeu-cristianismo, isto é, de judaísmo com um Messias vencedor, a que depois foi o que vingou no Concílio de Jerusalém, na Assembleia de Jerusalém, e que de certa maneira vingou até ao nosso século XX, XXI, que é este século XXI em que hoje nos encontramos. E disse que surgiu um outro personagem, uma outra pessoa, um outro judeu, não nascido em território judaico, mas nascido na diáspora, em Tarso, na cidade de Tarso, o judeu de nome Saulo, que depois se assumiu como Paulo, e que foi um dos grandes perseguidores de Jesus e do seu projeto político. Começou por ser e continuou a sê-lo depois, durante vários anos, até chegar à cidade de Roma, onde, assim um pouco na sombra, um pouco ainda enublado, já se insinua que terá dado a sua adesão a Jesus e ao seu projeto do reino, projeto político do reino, o reinado de Deus Criador. Claro que este Saulo Paulo foi o que ocupou grande parte do segundo volume e ocupa grande parte do segundo volume do Evangelho de Lucas, desde o capítulo 13 até final no capítulo 28. E nós, nas conversas anteriores, seguimos isso com bastante pormenor, os pormenores suficientes para podermos concluir com toda a segurança que estes séculos de Igreja Católica e de igrejas da área protestante que nasceram no século, as mais históricas, as mais antigas, nasceram no século XVI, a partir da Igreja Católica, não são mais do que judeu-cristianismo, que aliás até hoje, para simplificar, se chama simplesmente cristianismo, que só por si diz logo, remete logo para um mítico Cristo, um Cristo vencedor dos inimigos e que não tem nada, mas literalmente nada a ver com Jesus nascido em Nazaré, o judeu Jesus, nascido em Nazaré da Galileia, e depois que fez toda a sua missão de evangelizar, de dar a boa notícia de Deus e do projeto de Deus Criador e do seu projeto político que engloba todos os povos como seu povo e não apenas o povo judeu como povo eleito, que para Jesus judeu isso constitui uma profunda aberração, um insulto, uma blasfémia, um insulto ao próprio nome de Deus, Abá, de Deus Criador, de filhas e filhos, de povos em radical igualdade e, portanto, nada de povos eleitos, nada de um povo à parte, através do qual depois chegaria aos outros povos, nada disso, porque Deus Criador não tem necessidade nenhuma de intermediários. Isso é a nossa concepção mitológica, são as nossas concepções religiosas que vêm desde os cultos politeístas do paganismo primitivo, que sim, os ídolos sim, precisam sempre de intermediários e logo os sacerdotes se perfilam como tais
e aí estão depois transformados em potência sedutal sobre os outros povos, sobre as populações. Já prosseguiremos.